Tudo bem com você? Tudo bem com os seus planos? Tudo bem com os sonhos do seu coração? Tudo bem com a sua fé, sua esperança? Essas coisas não podem perder a força, né? Nós não podemos desanimar bem na linha de chegada, né? Você tem a sensação de estar na linha de chegada, de olhar para o mundo e ver que está tudo de cabeça para baixo. De fato, não tem, assim, sabe, condição de permanecer no mundo de cabeça para baixo, nos valores invertidos como a gente vive hoje. O mundo está preparado para acabar. E quando a gente olha para a Bíblia, que ela fala assim, ó, presta atenção, quando a grávida estiver tendo as contrações aceleradas para dar à luz, o bebê vai nascer, não vai? Então, olha para tudo ao seu redor. Essa geração que antecede a vinda de Cristo, olhe para tudo ao seu redor, perceba. Quando essas coisas estiverem em alta velocidade, fique de olho. As coisas vão acontecer rapidamente. Nosso sofrimento vai acabar quando o mestre rasgar os céus, quando o céu se enrolar como um pergaminho, e aquele que sofreu, morreu, ressuscitou, vier num trono de glória, e essa é nossa esperança. Tudo vai fazer sentido. Vai fazer sentido, entende? Sei que é difícil hoje, né? É difícil você enfrentar todas as coisas e tudo fazer sentido. Tem coisa que não vai fazer sentido mesmo para a gente. A gente não vê todas as coisas, especialmente quando o sofrimento encosta e ele vem e engata como um vagão da nossa vida, é que fica difícil entender o sentido de tudo. Mas ele disse assim, ó, o que eu tenho preparado para você, para vocês, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem passou pela mente humana o que eu tenho preparado para vocês. Quando vocês receberem o galardão, fará tanto sentido ter esperado, mesmo com o vagão do sofrimento engatilhado na vida de vocês. Vai fazer sentido totalmente. Por isso, a gente tem que aprender a esperar. Esperar e esperançar. Ou seja, a gente espera e, enquanto espera, trabalha pelo reino de Deus. Que seu dia seja uma bênção com Jesus dentro de você, através da presença do Espírito Santo, que vamos clamar por ele aqui, e pela bênção de Deus sobre você, sobre sua família. Amém? Vamos orar? Eterno Deus, nós já oramos antes de abrir essa sala. Oramos assim que abrimos os olhos, pedimos para sermos usados pelo Senhor para falar o coração de milhares e milhares de pessoas. Rogamos, Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o perdão dos nossos pecados, com a cobertura da justiça do Senhor e com a unção do Espírito. Batiza-nos, Jesus, que é para isso que estamos aqui, para recebermos a unção do Espírito. Batiza-nos, enche-nos do teu Espírito. E, amado Espírito Santo, nos ajuda a caminhar com Jesus, nos ajuda a termos intimidade com Deus o Pai,
nos ajuda a termos intimidade contigo, o líder do movimento cristão no mundo hoje em dia, o líder da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O Senhor é representante de Cristo aqui liderando a igreja. Por favor, toma essa sala em tuas mãos, faça como o Senhor quiser todas as coisas aqui, como o Senhor quiser. Controla tudo aqui, dê poder para o que a gente vai fazer. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Prontinho, meu pastor. Prontinho, prontinho, com a graça de Deus. Muito obrigado. Um bom dia a todos. Prazer estar com vocês aqui novamente na sala. Esperamos que a graça de Deus nos acompanhe durante esse dia, durante essa nova semana de atividades. E, Pastor Wagner, quero aproveitar a oportunidade aqui e pedir oração a todos vocês pela nossa família. Nós estamos passando aqui por um processo de transição, né? Já mencionei isso ao pastor Wagner, no privado. Nós vamos trabalhar o próximo mês de novembro ainda. Dezembro nós vamos tirar férias e janeiro nós vamos estar aposentados, né? Então, é um momento de transição. Precisamos tomar ainda algumas decisões aqui com respeito ao destino onde vamos morar. Nós temos aqui algumas situações familiares, temos de decidir, né? E a gente precisa ouvir a voz do Espírito Santo. Essa tem sido a minha oração. Eu não quero fazer nada contrário à direção de Deus, então tenho buscado sensibilidade espiritual para ouvir a voz de Deus. Ó, é esse caminho aqui, vocês têm de fazer isso aqui. Então, gostaria de pedir a vocês que orassem por mim, pela Rose, pela nossa família, as decisões que temos de tomar aqui. E o nome de Deus seja louvado e glorificado em tudo que acontecer na nossa vida, né? Temos aí o privilégio de, de trabalhar para essa obra de Deus. Pouca coisa vai mudar daqui para frente no que diz respeito ao objetivo da vida. O objetivo da vida continua o mesmo. A nossa vida pertence a Deus, a nossa vida não é nossa, pertence a Deus, e nós vamos continuar servindo a Deus, nós vamos continuar servindo a pessoas, ajudando pessoas como for necessário. Isso não muda, isso não muda. O que vai mudar apenas é o nosso relacionamento formal com a igreja, enfim, mas o nosso objetivo de vida não muda. Vamos continuar servindo a Deus onde for necessário. Então, orem por nós, é um momento de transição, um momento especial, que Deus nos ajude, que Deus nos direcione, né? E pastor Wagner, me permita aqui também fazer uma breve propaganda aqui, né? No lugar de paz, a gente tem um jargão que é amigos de oração, né? Eu sempre me direciono assim aos telespectadores, aos amigos que oram conosco, amigos de oração, e Deus colocou em ideia a gente abrir um Instagram, seja lá o que for, um Instagram Amigos de Oração 7. E é muito simples ali, eu vou postar vídeos diários com mensagens de fé, de esperança, com oração, coisas bem curtinhas, mas pedindo a Deus que, de alguma forma, Deus use essa simplicidade, esses poucos segundos para atingir um coração das pessoas que estão necessitadas, né? Então, Instagram, @amigos de oração 7, tá bom? Se puder estar conosco ali em oração, eu agradeço. Temos de orar mais, muito mais do que temos feito, né? Pastor Wagner, me permite aqui usar as suas palavras ao pastor Eliabe como introdução da minha mensagem, porque o senhor falou assim, meu pastor, feliz dia do pastor atrasado, não foi assim? Foi assim, não foi? Feliz dia do pastor atrasado. Então, há algumas formas de interpretar essas palavras, né? E a gente sempre interpreta as coisas, né? A gente sempre interpreta um texto, a gente sempre interpreta aquilo que dizem para nós, um ato, né? Então, uma pessoa pode pensar, né, erroneamente, que o pastor Wagner estaria dando um feliz dia do pastor
atrasado, ou seja, o que o pastor seria atrasado, né? Mas é lógico, não foi essa a intenção. Mas estou dizendo aqui que seria uma forma de interpretar, uma forma errônea de interpretar, mas é uma forma de interpretar, né? E nós sempre estamos interpretando coisas, pessoas, falas, discursos, sermões, enfim. E a Bíblia não é diferente. A Bíblia, ela precisa ser interpretada, porque ela foi escrita há milhares de anos, ela começou a ser escrita há milhares de anos, né? Numa cultura diferente, né? Para públicos diferentes do nosso. Sabemos que a Bíblia é a eterna palavra de Deus, mas algumas coisas elas precisam ser consideradas ao interpretarmos a Bíblia. E nós, para isso, nós temos regras, nós temos leis, nós temos princípios de interpretação da Bíblia. E um desses princípios, não vou mencionar todos aqui, não é o objetivo disso, um desses princípios é que nós temos de interpretar o texto de acordo com o todo da Bíblia, entendeu? Um texto, ele não pode falar o contrário ou quebrar a unidade de toda a Bíblia. Então, se uma verdade já está estabelecida em toda a Bíblia, eu não posso ter uma passagem ou um texto, um evento que quebra essa verdade estabelecida pela palavra de Deus. Nós temos de entender isso. Isso aí é um princípio, isso é uma norma, isso é uma lei de interpretação. E eu preciso entender o todo. Estou dizendo que eu preciso entender toda a Bíblia. Ninguém consegue entender toda a Bíblia. A verdade da palavra de Deus é infinita. Ninguém entende toda a Bíblia. Ela é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, né? Mas eu estou dizendo que eu tenho de entender o que a Bíblia fala a respeito do assunto, né? E aí depois, quando eu leio um texto, uma passagem específica, um evento específico, eu tenho de interpretar esse específico de acordo com o geral. Isso é muito importante para entendermos o que a Bíblia está dizendo, a Bíblia quer nos ensinar. Bom, tendo dito isso, eu vou ler agora com vocês aqui um texto da Palavra de Deus, que é muito conhecido de todos nós, mas eu acredito que poucos entendem esse texto dentro do contexto geral da Bíblia, ok? João capítulo 8. João capítulo 8 é um texto bem conhecido, abra aí a sua Bíblia aí, vamos ler até o versículo 11, tá? Do versículo 1 até o versículo 11. Diz assim a palavra de Deus. João capítulo 8, versículo 1 a 11. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele, e assentados ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher repreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o que atire a primeira pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles a resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu-lhe ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. É uma história linda que todos nós conhecemos, como eu disse, né? E se lermos esse texto fora do seu contexto geral da Bíblia, nós vamos entender que
Jesus Cristo simplesmente rebateu os acusadores da mulher, os enxotou dali de alguma forma, né, escrevendo ali na areia, enfim, coisa e tal, e depois passou a mão na cabeça da mulher e falou assim: eu não condeno você, está tudo certinho, tá bom? Deus ama você, está tudo certinho, vai embora para casa e não cometa mais isso, né? Embora pareça que seja isso que esteja acontecendo aqui, não é isso de fato que aconteceu se nós entendemos esse texto aqui de acordo com o contexto da Bíblia. Tá? Então, o que acontece aqui? Acontece aqui uma trama. Escribas e fariseus, inimigos de Jesus Cristo, procurando alguma coisa para poder acusar Jesus Cristo, eles pegam a mulher em adultério, em flagrante adultério. Não vamos aqui colocar todos os detalhes, ok? Mas uns detalhes que nos interessam. E levam a Jesus, essa mulher a Jesus, para colocar Jesus à prova. E ali, então, eles colocam Jesus no meio, como se fosse uma roda, né? Eles colocam a mulher no meio e disse: mestre, essa mulher aqui foi pega em adultério. Na lei de Moisés, a lei de Moisés nos ordena que ela seja apedrejada. O que dizes? Bom, nós sabemos que a intenção era colocar Jesus em dificuldade para poder acusar Jesus de alguma forma. Se Jesus Cristo fala ela tem de ser apedrejada, ele está dando uma sentença de morte, e sentença de morte nessa época aqui, somente os romanos poderiam dar. Aí a dificuldade de Jesus Cristo seria com o governo romano. Se Jesus Cristo fala que ela não deve ser apedrejada, ele está indo contra a lei de Moisés, e isso para os judeus não seria bom para Jesus nem para o seu ministério. Então, se ele vai para um lado, há um problema com os romanos. Se ele vai para o outro, há um problema com a lei de Moisés estabelecida, né? E aí teria um problema com os judeus. Mas preste atenção, o que está acontecendo aqui de fato? Não é só uma prova para Jesus. É muito mais do que uma prova para Jesus. Quando esses mestres, ou seja, os escribas e fariseus, eles chegam para Jesus, apresentam a ré, ou seja, a mulher pega em adultério, apresentam a lei de Moisés, que está lá na Bíblia, você conhece, sabe disso, que uma pessoa pega em adultério, no caso deveria ser o casal aqui, ou seja, o homem e a mulher, mas trazem só a mulher, é lógico que a intenção deles é bem nítida, né? Então, eu tenho ali a pessoa que foi pega em adultério, eu tenho ali a pessoa que está sendo acusada, eu tenho a lei através da qual essa mulher deve ser julgada, e a lei de Moisés está muito clara isso aqui, entendeu? E a lei diz, olha, tem que ser apedrejada, né? Mas eu preciso de um juiz. Eu preciso de um juiz para poder julgar essa situação. Então, quando eles trazem a mulher para Jesus Cristo, eles estão, como líderes, eles estão oferecendo a Jesus Cristo a oportunidade de ser o juiz. Ok? É muito nítido isso aqui na Bíblia. Então, eles colocam Jesus como juiz, eles como acusadores, a mulher como a ré, né? A pessoa a quem que vai ser julgada. E agora, ao nosso equívoco. Nós pensamos que Jesus não julga essa mulher. Esse é o equívoco. Pelo contrário, Jesus aceita o papel de juiz. Jesus aceita o desafio, não como eles gostariam que fosse, mas como deve ser de fato, de acordo com a palavra de Deus. Jesus não se escusa do juízo, mas Jesus, então, ele se coloca no lugar de juiz para poder julgar a situação, para poder julgar a mulher que está sendo colocada ali, que foi pega em adultério. Então, o que nós temos aqui em João capítulo 8? Não é Jesus Cristo passando a mão na cabeça da mulher e dizendo assim, os teus acusadores não te condenaram, pode ir embora. Não é isso que está acontecendo aqui. Jesus está assumindo o papel de juiz para poder exercer o juízo.
começa-se um julgamento. E é bom nós entendermos que julgamento na Bíblia é parte central da Bíblia. De capa a capa, a Bíblia fala de julgamento. A Bíblia fala de julgamento muito mais do que nós possamos imaginar. Uma vez eu tive uma oportunidade, quando eu era pastor em Juiz de Fora, de fazer um culto de gratidão da formatura da faculdade de Direito lá de Juiz de Fora. Havia ali alguns membros que estavam se formando, e lá em Juiz de Fora havia realmente essa tradição deles sempre quererem fazer cultos de gratidão pela formação em si. Na minha época, nós fizemos vários lá. E fazer um culto de gratidão pela formatura, né? Faculdade de Direito. Então, nada mais próprio do que pegar o assunto do direito dentro da Bíblia e explanar. E eu peguei alguns elementos dentro da Bíblia que falam a respeito disso, né? De leis, de obediência, de desobediência, de justiça, de não justiça, de acusação, de réu, de julgamento, do juiz, do advogado, dos acusadores, está tudo aqui na Bíblia. E depois que nós explanamos o assunto, e é lógico, apresentamos Jesus Cristo como advogado, em si, no juízo de Deus, o professor lá deles, lá de direito, ele veio conversar comigo e falou assim: olha, eu leciono essa matéria e eu não sabia que essa matéria era explanada tão profundamente na Bíblia. Eu falei assim: muito mais do que o senhor possa imaginar. Então, a Bíblia ela fala muito mais de julgamento, de juízo, do que nós possamos imaginar. Quando a Bíblia fala do joio do trigo, aquilo ali é julgamento. Quando a Bíblia fala ali da rede que é lançada e pega todo tipo de peixe, um é jogado fora e o outro não, aquilo ali é julgamento. Quando a Bíblia fala que um será levado e outro deixado, aquilo ali é julgamento. A Bíblia é repleta de julgamento. E aqui, isso aqui é um julgamento. Jesus não se esquiva do julgamento. Jesus não vai falar: gente, para com isso, não faz isso não, rapaz. Poxa, tem pena da mulher, não faz isso não. Cadê o homem que estava adulterando com ela? Ele não entra nessa questão, não. Ele não evita o julgamento. Então, a primeira coisa que é importante para nós interpretarmos esse texto aqui é entendermos isso. Jesus Cristo ele é convidado para um julgamento e ele aceita o papel de juiz. E prova disso é que ele começa a escrever. O que ele começa a escrever? Ele começa a escrever na areia. Ele está no templo. Ali não existe papiro, ali não existe pergaminho. Ali não existe nenhum material para ele poder escrever. Onde que ele pode escrever alguma coisa? Ele tem que escrever no chão. Ele tem que escrever na poeira ali do piso do templo. Ok? E o que ele escreve ali? Bom, nós entendemos aí que ele está escrevendo ali os erros dos líderes. E por que ele está escrevendo o erro dos líderes? Não é um capricho de Jesus. Não é uma forma de constranger os líderes e dizer: vocês não podem fazer esse julgamento. Não. Ele está seguindo os atos normais de um julgamento naquela época. E a primeira coisa que tinha de acontecer num julgamento era analisar os líderes. Exatamente isso. Então, quando vinha uma pessoa para ser julgada, quem era julgado em primeiro plano, antes daquela pessoa, eram os líderes. E é isso que Jesus Cristo está fazendo. Então, os líderes eles tinham que ter a plena certeza de que eles estavam com a vida em dia com Deus para poder julgar. Então, Jesus Cristo, ele começa o processo do julgamento. E ele começa, então, a julgar os líderes antes de julgar a mulher, porque assim dizia a lei. Tá ok? Então, ele começa a escrever na areia, ali no pó, né, do templo, ali, do piso do templo, os pecados, os erros daqueles homens. Está tudo dentro da normalidade do julgamento. Tá? E aí eu quero abrir um parênteses aqui. Tá? Que algumas pessoas, por não entenderem um todo da Bíblia, dizem que Jesus escreve na areia os nossos pecados, né? E
e na pedra ele escreve a sua lei, porque a lei é eterna. E quando ele escreve os nossos pecados na areia, o vento, a onda pode vir e pode apagar. Eu não sei quando foi que o diabo inventou essa ideia, mas essa ideia existe por aí. E algumas pessoas pregam essa ideia. E algumas pessoas acreditam nesta mentira satânica. Jesus ele escreve na areia ali, porque não havia outro objeto onde ele escrever. Mas essa ideia de que escreve na areia porque a água e o vento apaga, não é água e vento que apaga pecado, não. A Bíblia diz da seriedade do pecado, em Jeremias 17, versículo 1, que os nossos pecados eles estão gravados com ponteiros de ferro, com ponteiros de diamante na presença de Deus. Para a gente não pensar, perdão, para a gente não pensar que o nosso pecado ele não tem importância diante de Deus, e de qualquer jeito ele pode ser consumido e apagado. Essa ideia não pertence a Deus, essa ideia não é bíblica. Pecado é sério, pecado leva à morte, pecado leva à perdição. Então, voltando aqui, Jesus está escrevendo na areia porque é o objeto que ele tem ali para poder escrever. Quando os líderes, escribas e fariseus, eles observam que Jesus Cristo ele começou o processo de julgamento, o que eles fazem? Eles desistem do julgamento. Eles saem da cena do julgamento. Mas Jesus não interrompe o julgamento com a saída deles, porque o julgamento deu-se início, começou. Aquela mulher precisa ser julgada. Jesus Cristo não pode interromper o julgamento, porque os acusadores simplesmente saíram envergonhados, porque não tinham condições de ser julgados ali. Nós precisamos entender esse texto aqui dentro do contexto da Bíblia. Jesus Cristo vai continuar o julgamento, sim. Ele é o juiz da cena. A mulher ela foi pega em adultério. E a lei de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Irmão, nós temos de entender isso. Essa mulher tem de morrer, porque ela é pecadora. Eu e você temos de morrer, porque nós somos pecadores. O salário do pecado é a morte. Jesus Cristo não pode simplesmente passar a mão sobre a cabeça dela e dizer que, tadinha, você foi injustiçada, ou vai embora para casa, está tudo bem. Não, ele não pode fazer isso. Ele tem de cumprir a lei. E a lei exige morte para o pecado. A lei exige morte para mim e para você. Porque nós pensamos que nós vamos ser salvos sem julgamento. Nós vamos ser salvos por uma posição que nós herdamos na igreja, ou por fazermos alguma coisa de boa, ou por termos uma vida de serviço para Deus, ou por cumprirmos alguns mandamentos, né? Nós só podemos ser salvos passando pelo julgamento. Nunca esqueça isso. Nunca esqueça isso. Deus não pode salvar a mim e a você fora de um julgamento. Eu e você precisamos ser julgados. Jesus Cristo, ou Deus, só poderia salvar aquela mulher através de um julgamento. Fora de um julgamento seria injustiça. Ela precisa ser julgada. Ela foi pega em adultério. E, de acordo com a lei, ela é culpada. Ela precisa morrer. Você precisa entender esse texto assim. Agora, os acusadores, eles saem dali e fica Jesus e a mulher só. O que está acontecendo ali? Continuidade de um julgamento. Jesus ele não interrompe o julgamento quando os líderes e fariseus vão embora. Ele continua o julgamento. A Bíblia não diz isso, mas como eu disse a você, nós precisamos entender o ato bíblico, o evento, aquilo que está escrito, de acordo com o contexto da Bíblia. Então, eu tenho certeza que eu não vou pecar agora e não vou
ir além do que a palavra diz, se eu imaginar, de acordo com o contexto da Bíblia, o que pode ter acontecido ali no coração de Jesus e no coração daquela mulher. Jesus escreve os pecados dos líderes, os líderes fogem, e eu posso imaginar dentro do contexto da Bíblia, tá, irmãos? Dentro do contexto da Bíblia, Jesus agora escrevendo o pecado daquela mulher. Adultério. Jesus chama a mulher e fala assim, eu tenho de julgar você. Ela pode ter dito assim, eu sei, Senhor. E aqui está o seu pecado. Adultério. E qual é a sentença, Senhor? É morte. Você está condenado à morte. Porque a lei assim exige. Porque o salário do pecado é a morte. Você precisa morrer. Você consegue entender isso? Dentro do contexto da Bíblia, você consegue entender esse momento? Ou você acha que Jesus só teve dó da mulher e falou assim, vai embora daqui? Eu não acredito nisso. Pelo contexto da palavra de Deus, eu não acredito nisso. Essa mulher precisa ser julgada. E no julgamento, a sentença dela é a morte. Ela é condenada à morte. Essa é a nossa sentença. A minha sentença e a sua. Nunca pense que Deus vai passar a mão na nossa cabeça, vai dizer, tadinho, tadinho, eu tenho pena dele, eu tenho pena dela, fez tanto por mim, coisa e tal. Não é esse o contexto bíblico, não é esse o julgamento de Deus. O salário do pecado é a morte. E dentro do juízo de Deus, dentro do julgamento de Deus, todos nós somos condenados à morte. Mas esse não é o fim do julgamento. Porque eu acredito, essa mulher perguntando a Jesus assim, Senhor, não existe uma saída para mim? Não existe uma outra maneira de resolver esse problema do pecado sem ser a minha morte? Eu acredito Jesus voltando isso para ela, você chegou ao ponto. Há solução para o seu pecado. Há solução para o seu adultério. Há solução para a sua pornografia. Há a solução para os seus vícios. Há solução para as suas tendências carnais. Não pense que por você ter herdado do seu pai e da sua mãe uma tendência carnal, que você é condenada a viver preso como escravo dessa tendência. A saída, a solução. E aí Jesus Cristo tem a oportunidade de apresentar o que João apresenta, inclusive o pastor Eliabe mencionou isso, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Filho de Deus que veio ao mundo substituir, dando a sua vida na cruz do Calvário, para perdoar os pecados daquela mulher, para perdoar os meus pecados e os seus pecados. Eu acredito que Jesus Cristo teve a oportunidade de transmitir essa mensagem para aquela mulher de alguma forma que não é relatada na Bíblia, mas ela precisava entender isso, compreender isso e aceitar isso, senão não haveria salvação para ela. Senão Jesus Cristo não poderia dizer, oh, eu também não te condeno, vai embora, você está salvo. Jesus Cristo não poderia fazer isso. Ele não tinha autoridade para isso. Ele não recebeu tal autoridade do Pai. Vinha aqui desculpar as pessoas sem que as pessoas passassem pelo processo de julgamento, aceitando a sua morte, aceitando a sua vida, aceitando o seu sacrifício, aceitando a sua vida de obediência sendo dada, aceitando a sua inocência na cruz do Calvário. Não existe salvação fora disso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outra forma dessa mulher ser salva.
Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso aqui é julgamento. E Jesus Cristo não pode julgar essa mulher de forma diferente. Ele não tem autoridade para isso. Deus não pode tratar a gente diferente desse tipo de justiça. Ele não pode nos salvar além daquilo que já foi estabelecido pela sua justiça. E é só através de Jesus Cristo, através dos seus méritos, através do seu sangue, através da sua vida, através da sua inocência, que foi dada por nós na cruz do Calvário, é que aquela mulher e todos nós podemos ser salvos. Eu acredito que, de alguma forma, Jesus Cristo, ele teve de dizer isso para aquela mulher. Aquela mulher teve de entender isso. Que ela, como pecadora, deveria morrer. Mas que ali estava um substituto. E ele se apresenta como substituto a essa mulher. Você aceita essa substituição? Você aceita o fato de que eu sou o Messias e eu vim aqui morrer na cruz do Calvário para perdoar os seus pecados e libertar você desta condenação, desta morte? Você aceita, mulher adúltera? Você aceita, pecadora? Você aceita, condenada? Lógico que eu aceito. Se você aceita, eu não te condeno. Se você aceita, eu não te condeno. Vai, não peques mais. Isso está de acordo com a palavra de Deus. Desculpe eu estar acrescentando aqui ideias ao diálogo bíblico, mas se essas ideias que eu coloco aqui ao diálogo bíblico, ela é pautada, ela é alicerçada na palavra de Deus. Que o apóstolo Paulo fala em Romanos 8, versículo 1. Não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa mulher não pode ser absolvida a não ser em Cristo Jesus. Se não for em Cristo Jesus, ela está condenada. Se ela não passa pelo processo de julgamento, se ela não passa pela cruz, se ela não passa pela inocência de Jesus Cristo, se ela não passa pelo sangue de Jesus Cristo, ela está fadada à condenação e à morte eterna. Vai, não peques mais. Eu não condeno você. Por quê? Porque eu vim dar a minha vida por você. E você aceitou essa vida. Você aceitou essa redenção. Você aceitou essa salvação. Meus queridos amigos, todos nós, diariamente, o pastor Wagner mencionou aqui a importância da comunhão diária. E ele cita que num dia o inimigo nos fere de diversas formas. E no outro dia, se eu não tiver renovado, essas feridas vão se acumulando. O raciocínio dele está muito correto. Muito correto. E essas feridas, elas se chamam pecado. Pecado. E nós precisamos renovar o nosso coração diariamente. E não se esqueça, todas as vezes que você entrar aqui na sala 57, você está entrando no processo de julgamento. Você não está vindo aqui assistir um programa. Você não está vindo aqui ver alguém falar da lição da escola sabatina, alguém pregar, alguém orar, alguém testemunhar. Não, isso aqui é um processo de julgamento. Sabe por quê? Porque todas as vezes que você vai à presença de Deus, você entra com Ele num processo de julgamento. Todas as vezes que você ora a Deus, você está entrando em juízo com Deus. Não pense diferente disso. Se lembra lá do fariseu e publicano, quando eles foram ao templo orar? Eles foram para um processo de julgamento. E aí, como é que se comporta o publicano diante do julgamento? Senhor, peito levantado, nariz esticado, cheio de orgulho, de arrogância, de justiça própria.
Graças te dou porque eu não sou como esse homem aí. Eu faço isso, aquilo outro, não sei o quê, cheio de justiça própria. Isso é julgamento, ele está diante do juiz. E qual é a postura dele? Eu sou inocente. Essa é a postura dele. E qual é a postura lá do publicano? Essa é a postura do fariseu, né? Se eu falei o contrário, me perdoe. Essa é a postura do fariseu. Qual a postura do publicano? Ao longe, humilde, encurvado, sentindo-se indigno. Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Pelo contexto da Bíblia, e aí eu volto ao contexto da Bíblia, eu posso sim acrescentar palavras à fala deste homem sem medo de errar. Tem misericórdia de mim, pecador, Senhor, porque eu mereço a morte. Eu mereço a morte. Eu mereço a condenação. Mas pelos méritos do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Senhor, tem misericórdia de mim e perdoa os meus pecados, Senhor. Tem misericórdia de mim. Dentro do julgamento, isso é julgamento. E para que você não duvide disso, para que você não tenha dúvida de que isso aqui é um processo de julgamento, a Bíblia diz assim que este publicano saiu dali justificado. Justificado ou não é o processo, é o final do processo de julgamento. O fariseu sai condenado. O publicano sai justificado. Todas as vezes que você entra na presença de Deus, você inicia um processo de julgamento. Essa mulher aqui entrou na presença de Deus. E ela foi julgada. E se ela saiu dali inocentada, é porque ela aceitou a inocência de Cristo Jesus, do Messias. Aceitou o seu sacrifício que ainda seria feito, aceitou a proposta de Deus e saiu dali justificada. Não existe outra forma de Deus salvar essa mulher, não existe outra forma dele salvar a mim e a você. Como é que nós estamos entrando na presença de Deus? Como é que nós estamos orando a Deus? Como é que nós estamos indo à igreja de Deus? Vamos ali porque temos um ofício, porque temos uma função, porque temos uma atividade a desempenhar. Você já pensou que todas as vezes que você coloca os seus pés no templo, você está iniciando um processo de julgamento? Que Deus está julgando você naquele momento. Como é que você ora a Deus? Por que você tem certeza de que Deus ouve a sua oração e abençoa pessoas? E cura pessoas porque você está orando? E liberta pessoas porque você está orando? O que existe em você que faz você crer que a sua oração é aceitável a Deus? Que o fato de você estar aqui na sala de oração 57, que é uma bênção de Deus. Nesse momento aqui eu tenho certeza que é uma bênção de Deus. Mas o que faz você pensar que o fato de você estar aqui todos os dias, isso é aceitável a Deus? Olha, esse texto aqui me diz que eu estou sendo julgado diariamente. E que eu tenho de ter a postura de humildade, de reconhecimento da pecaminosidade que domina o meu coração, da podridão que é a minha vida, que a podridão que são os meus pensamentos, as minhas intenções, os meus desejos, a minha vontade, sabe? Aí esse sentimento tem de me levar a Deus, sabe, num ato de humildade, de contrição, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, tem misericórdia.
Estou na tua presença agora, Senhor. Estou sendo julgado por ti, Senhor. Eu mereço a morte, Senhor. Mas pelos méritos de Jesus Cristo, pelo sangue que foi derramado na cruz de Jesus Cristo, eu faço de Jesus Cristo agora, Senhor, pela fé, eu faço de Jesus Cristo agora o meu substituto diante da tua presença. Aceita Jesus Cristo no meu lugar. Perdoa-me, Senhor, tem misericórdia de mim. E sabe o que Ellen White diz? Ela diz que a pessoa que entra desta forma na presença de Deus, ela diz assim, ó, que ela tem que ter uma certeza. Certeza no coração, nos pensamentos. Ela diz assim, não devo me preocupar com o que Deus pensa de mim, mas com o que Deus pensa de Cristo, o meu substituto. Não devo me preocupar com o que Deus pensa de mim, mas com o que ele pensa de Cristo, o meu substituto. E a grande questão é se hoje já fizemos de Cristo nosso substituto. Se aceitamos a sua vida no lugar da morte. Se aceitamos a sua obediência no lugar da desobediência. Se aceitamos a sua justiça no lugar das nossas transgressões. É essa substituição, essa troca que precisa acontecer para Deus nos salvar, para Deus nos redimir. Sem essa troca, sem essa substituição, Jesus não poderia ter perdoado e justificado aquela mulher. Ela passou pelo julgamento, ela passou pelo processo, ela aceitou a substituição. E essa substituição está à nossa disposição neste momento. Vamos aceitar. Vamos aceitar mais uma vez. Vamos pedir que Deus tire de nosso coração todo sentimento de justiça própria, todo pensamento de dignidade humana, porque nós não temos. Todo desejo de ser superior aos outros, porque nós fazemos isto ou fazemos aquilo outro. Vamos pedir a Deus para tirar de nós o orgulho, a vaidade, a arrogância. E vamos pedir a Deus para Deus colocar dentro de nós um coração humilde, um coração simples, um coração dependente dEle. Um coração que se rasga na presença dEle. Um coração que chora na presença dEle. Um coração que diz, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, miserável. Apaga as minhas transgressões pelos méritos de Jesus Cristo. Senhor, salva-me por tua justiça, salva-me por tua graça. Senhor, tem misericórdia da minha família, leva a minha família para a eternidade. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Entrando nesse julgamento de Deus dessa forma. Seremos por sua graça, por seu amor, justificados dia a dia, dia a dia, dia a dia, até a eternidade. Que Deus nos conceda esta graça. Que Deus nos conceda essa postura humilde, simples e dependente dEle, ao orarmos a Ele, ao entrarmos na presença dEle. E que aquele que começou a boa obra em nós, termine até o glorioso dia da volta de Jesus Cristo. E que hoje, todos nós temos a certeza de que todos os nossos pecados foram perdoados, transferidos para Jesus Cristo. E que nós vamos sair deste momento aqui justificados pela graça de Deus, pelo sangue de Jesus Cristo. E vamos transferir isso para outras pessoas, não importa o nosso pecado, não importa a vida que tenhamos vivido até hoje. Deus pode restaurar, Deus pode recomeçar, Deus pode nos libertar por Jesus Cristo. E Deus nos conceda esta bênção, em nome de Jesus Cristo. Podemos orar? Podemos ver um videozinho antes, pastor? Perfeitamente, meu querido. Vamos lá, vai condensar muita ideia. Inocente.
inocente morreu em meu lugar. Tanta dor ele assumiu, morreu em meu lugar. O preço que foi pago ele pagou por mim na cruz, e agora tenho vida que é dele. E o preço que foi pago ele pagou por mim na cruz. E agora tenho vida que é dele, pois morreu em meu lugar. Morreu em meu lugar. Ainda me lembro daquele olhar, era o mesmo olhar, sempre foi o mesmo olhar. E olhando pra ele, eu percebi que era eu em seu lugar, eu em seu lugar. Ainda me lembro daquele olhar, era o mesmo olhar, sempre foi o mesmo olhar. Olhando pra ele, eu percebi que era eu em seu lugar, Eu em seu lugar. Pode orar, meu pastor. Querido Deus que está nos altos céus, obrigado por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele veio ao mundo para nos salvar, para nos redimir, para cumprir a sentença do pecado no julgamento de Deus. Ele foi julgado no nosso lugar. E assim como ele substituiu aquela mulher naquele julgamento, hoje ele se apresenta como substituto de cada um de nós no julgamento celestial. E nós louvamos o teu santo nome por entendermos e compreendermos a tua palavra dessa forma. Por entendermos, Senhor, que há saída, há solução para a nossa vida de pecado, há solução para os nossos vícios, ó Deus. Há solução, Senhor, para as nossas tendências pecaminosas. Porque o inimigo quer incutir na nossa cabeça que se nós recebemos isso dos nossos pais, isso é hereditário, isso é da família, que eu sou assim e não posso ser diferente. Isso é mentira.
Aquele sangue derramado na cruz do Calvário tem poder suficiente para me libertar da hereditariedade do pecado. Aquele sangue derramado na cruz do Calvário tem poder para me libertar dos meus vícios, da escravidão do pecado. Aquele sangue derramado na cruz do Calvário tem poder para salvar o meu casamento, a minha família, para salvar os meus filhos. E através desta oração, nós entramos em julgamento a Ti, diante de Ti, mas não entramos sozinhos. Ao nosso lado nós temos o Cordeiro de Deus, o nosso substituto. E nós pedimos a Deus, em nome de Jesus, pelos méritos de Jesus Cristo, aceita mais uma vez Jesus Cristo no nosso lugar. Que recebamos agora, Senhor, a sua inocência, a inocência de Jesus. Que recebamos, ó Deus, a sua vida perfeita de obediência. Porque é essa vida perfeita de obediência que vai nos capacitar e nos habilitar, ó Deus, a obedecermos os teus mandamentos. E derrama sobre nós a justiça de Jesus Cristo. Reveste-nos de Jesus Cristo agora. E que tenhamos a plena certeza de todos os nossos pecados agora estão sendo jogados nas profundezas do mar. E que a tua palavra está se cumprindo em nós agora. Aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. E esse dia seja um novo dia para nós, na certeza do teu perdão, na certeza da tua graça, na certeza da salvação, na certeza da unção do teu Espírito Santo, dando-nos poder para vivermos vida de santidade, mas também, Senhor, a unção do teu Espírito Santo para nos direcionar nas decisões desse dia. Nós nos colocamos agora diante da tua face, pedindo, Senhor, tem misericórdia de nós. Cumpre em nós a tua vontade, o teu querer. Perdoa os nossos pecados. Liberta-nos de nós mesmos e salva-nos, ó Deus, para a eternidade. Por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, amém. Muito obrigado, meu pastor. Feliz dia do pastor para o senhor e que essa noção, essas duas coisas andam muito presentes, né? A malignidade do pecado, a consequência dele, e a extensão, profundidade, largura do amor de Deus. Essas coisas não podem excluir uma excluir a outra, né, pastor? A gente sabe que um elimina a outra, né? O amor de Deus elimina o pecado da nossa vida quando, como filho pródigo, a gente volta arrependido, produzido pelo próprio Espírito o arrependimento, né? Nossa salvação toda é processada por ele. Que mesmo o arrependimento é provocado pelo Espírito. Tudo vem de Deus, né? É. E aí a nossa vida tem que ser uma vida de gratidão, né? Quando a gente tem consciência disso, do que ele fez por nós, que ele fez pela nossa família, como ele nos aceita, como ele nos salva, como ele nos redime. Aí a nossa vida tem que ser jogada aos pés dele. Fala, Senhor, me usa, porque eu quero ser teu, eu quero contar isso para outras pessoas, eu quero que outras pessoas também recebam esta bênção, né? Então, tem que ser assim, pastor, tem que ser assim. Fiz um JA que o título, ontem, fiz JA que o título era assim, Salvação pela graça, não de graça. É verdade, de graça nunca. De O graça nunca, né? preço foi pago, né, pastor? O Foi preço. pago. Precioso sangue, rapaz, foi caro, pastor, foi caro, Sim, foi caro. Eu, obrigado por nos lembrar disso. Bom próximo mês de trabalho, bom rapaz, próximo mês de férias e depois vai é, continuar a pastora aí pregando o resto da vida, meu amigo. orem por nós, orem por nós. Deus, precisamos tomar aí algumas decisões aí, o tempo está
está funilando e nós precisamos ouvir a voz de Deus, queremos fazer a vontade de Deus. Na vontade de Deus há segurança. Eu amo o Senhor, eu preciso do Senhor para ser feliz. O Senhor é a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus porque o Senhor existe, viu, pastor? Muito obrigado, meu querido, muito obrigado. De igual forma, que Deus o abençoe muito e tenha certeza que nós o amamos muito, respeitamos muito o seu ministério e temos orado todos os dias pelo pastor e a Aninha, tá? A gente não esquece da Ana, todos os dias temos colocado a sua esposa no altar de Deus, tá? Todos os dias. Obrigado, amado. Grande dia Forte na... abraço, meu querido. A gente se vê por aí. Pastor Leidivan Ross, muito obrigado pela presença. Forte, profunda reflexão, né? Profunda reflexão. Eu e o pastor Abdoral Sintra, nós vamos fazer o mosaico. Ontem nós não tivemos o mosaico, nós conversamos, fizemos aquela questão da prestação de contas, lembra? Que eu falei para você que uma igreja não pode ser só cognitivo. A igreja tem que desafiar o membro para que ele saia da proteção dos muros da igreja e vá viver o perigo de salvar uma alma para Jesus. E lá no meio daqueles que precisam, Jesus foi encontrado no meio deles, não vivendo a mesma vida, mas ele estava lá influenciando aquelas pessoas para a salvação. E a igreja precisa desafiar o membro para que ele cresça tendo a sua própria experiência com Deus. Experiência é o nome da vida cristã, sabe? Deus não pode nos abençoar na estática, parados, só em movimento. Por isso a sala tem esse slogan, essa frase central, estamos em movimento. Porque eu acredito que Deus só pode nos salvar movimentando a nossa vida como Ele quiser, para onde quiser, do jeito que Ele quiser, controlando a nossa vida, por mais dolorido que seja. Sabe, amados, colocar a nossa vida sob a direção do Espírito é um desafio muito grande, porque ele vai te levar para o deserto. Quem foi que levou Jesus para o deserto? O Espírito. E lá ele foi tentado. O Espírito não levou Jesus para o deserto para ser tentado, mas o Satanás aproveitou do jejum de Cristo para tentar destruir. Ah, deixa eu te lembrar outra coisa. Quem foi que levou Jesus para Jerusalém para ser morto? O Espírito. Percebe, queridos? Percebe? Se a gente coloca sob controle, ele vai nos levar para onde ele quer, não para onde nós queremos ir. Esse lugar é certo. Esse lugar é certo. Você entregar a sua vida ao controle do Espírito, ele vai te levar para a cruz. Não tem jeito. E é bom para nós. Morrer é bom para a gente. Morrer para o eu, morrer para nós mesmos, para a nossa vontade egoísta e nascer para o reino de Deus. Ele vai fazer isso. Mas esse mesmo Espírito, junto com o Pai e o próprio Jesus, ressuscitou Jesus Cristo, viu? Então nele existe vida, a vida da videira que ele veio reclamar, que ele veio imprimir em nós. Muito bem. Eu quero citar aqui o pastor Eliabe, que passou a lição para a gente, pastor Leidivan Ross, que pregou aqui agora, pastor Abdoral Sintra, pastor Elias Pedrosa, que está se recuperando, graças a Deus, né, pastor? Estamos aqui orando pelo senhor, viu? Pastor Fernando Flores, Gilson Almeida, nosso missionário Gilson Costa, da Missão Pison, pastor Ivair Calazans, pastor José Alves, pastor José Carlos, pastor Carlos Nascimento, pastor Francisco Santos está aqui conosco, além dos pastores que estão pelo YouTube, você, amigo de outra denominação que está conosco, adventista espalhado no Brasil e no mundo. Um abraço para a Miriam e para a Sirlene, que estão nos Estados Unidos, ligadas na Sala 57, contribuindo com o avanço desta reunião para o Reino de Deus. E é um privilégio estar com você aqui, tá bom? Sabe essa questão do perdão dos pecados?
é real. É real. Se você for a Cristo arrependido, e este arrependimento é produzido pelo próprio Espírito Santo, ele é produzido pela bondade de Deus, contraposto com a bondade de Deus, meu Deus do céu, como é que eu não entrego a vida a Ele? Conversando com a Aninha, uma das meninas que são membros aqui da minha igreja, sede, e a gente estava conversando, eu disse, sabe que a maneira mais dura de Deus nos repreender e nos corrigir é o amor? O amor é a maneira mais dura para corrigir. O filho pródigo, quando foi colocado para dentro de casa, que ele foi despertado pelo Espírito, voltou para casa, o pai mandou colocar anel nele, sandália de novo, mandou colocar o menino para dentro, mediante o reconhecimento de que ele havia pecado contra Deus e estava arrependido daquilo. E quando o pai colocou para dentro, mandou fazer festa ainda para aquele arrependido. E ele foi perdoado. O perdão é real. E eu tenho um vídeo aqui para a gente continuar nesse ambiente que o pastor construiu para a gente aqui hoje, de um muçulmano que se converte ao cristianismo. E a maneira como ele se converte é muito interessante, porque ele está numa situação em que ele sente um toque no ombro e ele começa a ouvir o Espírito Santo falar com ele, o próprio Jesus falando com ele, e ele é perdoado por Jesus. E a evidência de que o que esse moço conta é verdade é que o que Jesus fala para ele, como ele era muçulmano, ele nunca tinha tido a Bíblia nas mãos. E ele ouve Jesus falar para ele um texto que está na Bíblia. E ele diz, eu nunca tinha ouvido aquilo, eu não sabia o que estava acontecendo. E no final ele pergunta quem é que está falando com ele. O perdão é algo real, onde nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E bem lembrado pelo pastor, né? O perdão foi adquirido pelo preço da morte de Jesus, julgamento, preço pago. Isso não pode ser esquecido. A malignidade do pecado tem que ser reconhecida frente à enormidade da graça e do amor de Deus. Extraordinário, extraordinária mensagem hoje. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo para cristalizar. E hoje o nosso mosaico vai ser pedindo perdão e perdão e perdão e perdão todo o tempo. Vamos no mesmo clima até o fim da nossa sala hoje. Dá uma olhadinha nesse vídeo. I felt a touch on my left shoulder and a voice that says, I forgive you. Ele sente um toque no ombro e diz, uma voz que dizia, eu perdoo você. E aí quem editou o texto colocou em Marcos 2,17, eu perdoo você. And he didn't understand. I did not understand how could that be possible? Because Ele disse que não conseguia entender porque que aquilo era possível. Porque na crença dele, no julgamento que ele estava fazendo parte, na crença muçulmana, só receberia perdão depois de todo o processo. Até que o processo terminasse, não haveria perdão. E ele estava sendo perdoado ali, naquela hora. Ele não conseguia entender aquilo. Ele vai dizer isso agora. because Allah is forgiving and merciful, but we cannot know His forgiveness till the day of judgment. So I said, who are you that forgives me? And I feel forgiven today. Quem é você que está perdoando o meu pecado? Porque eu me sinto perdoado. And He said, I am the way, the truth, and the life. Aí Jesus responde para ele,
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, verso 6. I did not understand what that means because I had never heard those words. Ele disse que nunca tinha entendido, ele não entendeu aquilo porque ele nunca tinha ouvido aquela frase. Lógico, muçulmano, ele não tinha a Bíblia nas mãos, ele nunca ouviu a pregação do Evangelho. Eu pergunto para você, como é que esse camarada ouviu um texto bíblico de uma voz que falava com ele, se ele não sabia nem que esse texto existia? O perdão é algo real, amigo. Se você está carregando um fardo essa manhã, se você tem um pecado que te consome, se você tem tentado vencer e tem sido vencido, ajoelha hoje, confessa os pecados que estão diante de você, escritos, registrados. Deus não deixará que nenhum desses pecados passe, nenhum deles passa ileso. Ele vai ter que pagar o preço para que cada pecado desse não mate você. E esse pecado só não vai matar a gente se nós o confessarmos a Deus, para que Ele escreva diante do pecado que nós cometemos, perdoado. Ele escreve na frente de cada pecado que nós cometemos, quando nos arrependemos, Ele escreve perdoado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem é você que perdoa meus pecados? Eu me sinto perdoado. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele nunca tinha ouvido isso. So I said, what is your name? And he said, Jesus Christ, the living God. Quem é você? Quem é você que perdoa meus pecados? Olha o que Cristo respondeu para ele. Ele disse, eu sou Jesus, Cristo, o Deus vivo. Eu sou Jesus Cristo, o Deus vivo. Ele não só pode perdoar pecados, mas ele quer perdoar seus pecados, os meus, e nos tornar inocentes. Agora eu vou deixar você ver o vídeo todo, tá bom? It's the living God. It's on my left shoulder, and a voice that says, I forgive you. And he didn't understand. I did not understand how could that be possible? Because I heard Allah is forgiving and merciful, but we cannot know His forgiveness till the day of judgment. So I said, who are you that forgives me? And I feel forgiven today. And he said, I am the way, the truth, and the life. And I did not understand what that means because I had never heard those words. So I said, what is your name? And he said, Jesus Christ, the living God. I fell on the floor. Ele diz, eu me ajoelhei no chão. E ele confessou todos os pecados dele. E o texto bíblico que diz nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus tomou conta da experiência desse novo ser humano. Extraordinário, né, irmãos? Extraordinário. Dona Cláudia, abre aí seu áudio, por favor. Bom dia, pastor. Tudo bem? Como é que Melhor você... agora. Melhor agora, né? Esta oração, acredito que suavizou seu coração, né? Suaviza todos os dias e hoje em especial, né? A minha câmera desligada e eu escutei o chamado. Abriu a câmera e veio para cá para a gente orar Foi. por você. Alguém me falou, a Cláudia está muito emocionada. Foi Soraya, no culto de ontem. E ela pegou o seu número para entrar em contato com você e orar contigo.
Nossos moderadores são muito cuidadosos, né? A mensagem de ontem falou ao seu coração, hoje ele chamou você para orar. Foi isso mesmo. Tá vendo como é que Deus é bom? Deus é maravilhoso. Ele Uhum. vive tão forte dentro de mim que pode parecer para algumas pessoas que isso é inexistente, mas às vezes eu sinto mais amor por ele do que até pelos meus filhos. Em alguns momentos é tão forte, a sensação é tão evidente que eu não consigo não acreditar que as pessoas às vezes duvidem disso. Para muitas pessoas, Cláudio, Deus não é real, é um fato. Nossa, Eu outro dia preguei na minha igreja assim, quando alguém magoa você, Jesus é real? Quando é você real. quando você sente que uma oração não foi atendida como você espera e é crucial, Jesus é real? Para Quando mim você é sempre. quando você perde um emprego, eu pregando, né, quando você perde um emprego, Jesus é real. Quando alguém que você ama trai você, Jesus é real. Essa questão é crucial na vida, né. É. Eu lembro que há uns 10 anos atrás, mais ou menos, e eu nem tinha esse contato, essa sintonia tão forte. Eu lembro que minha vida estava bem difícil, bem difícil. Eu lembro que eu falava assim para os meus filhos: vai melhorar, vai melhorar. E os anos se passavam e um dia meu filho mais velho questionou. Meu filho mais velho na época, né, que ele era o terceiro, falou assim: mãe, eu não consigo entender. Já passou tanto tempo, você fala que as coisas vão melhorar e tá cada vez pior. E eu falava, tá piorando para melhorar. E Isso. demorou muitos anos. E depois veio um câncer e eles falavam assim: você disse que cadê seu Deus que você tanto falou? Sempre ia melhorar e as coisas só pioraram. E para mim só melhorou. E hoje eu tô aqui para falar isso. Para mim melhorou. Tudo melhorou. Me Eu lembro tornou uma pessoa melhor em tudo. eu lembro da sua entrada na sala, como é que está a sua caminhada com o Espírito Santo, as descobertas que você fez aqui na sala, como é que está a questão da sua fé, sua decisão pela fé, eu lembro que você tinha que passar por isso, como é que está isso? Pastor, eu vou ser bem sincera, assim, é, eu sinto muitas vezes, até antes um pouco de começar a sala, eu acordo e me coloco em situação de oração, pedindo para sempre que Ele me direcione, não a minha fé, mas a minha decisão, porque a minha fé não está abalada, mas a minha decisão. E eu fico pensando, por que que eu tenho essa garantia toda no meu coração e a decisão não vem? E às vezes eu procuro em alguns trechos para entender o porquê. Antes eu era muito leiga, hoje eu consigo ter uma sabedoria melhor em relação à palavra, ao Deus vivo, à Bíblia. Então eu fui lendo, eu fui aprendendo, eu fui me colocando em situação de vida, me comparando a alguns trechos da Bíblia, me colocando ali em alguns trechos. E eu tenho mais sabedoria, mais conhecimento do que eu tinha o ano passado. E o porquê que eu não consigo me entregar naquilo que eu acredito? Você tem frequentado a igreja, amado? Não tem. Então esta é uma parte. Eu acho que sim. A Val sempre me cobra isso. Claro, sabe por quê? Esse ambiente aqui, ele está mostrando para você o caminho. Mas você precisa porque esse ambiente aqui não substitui o ambiente presencial, não substitui. Ele não vem isso aqui não vai acabar nunca mais. Seria tolice nossa deixar de pregar na internet, seria tolice nossa. Mas este lugar aqui, a gente gosta dele, ele é aquecido, ele tem
ampliado nossa visão, especialmente sobre o ministério da linda pessoa do Espírito Santo. Mas, Claudinha, você precisa da igreja presencial. Você precisa do louvor congregacional, você precisa de ouvir a mensagem presencialmente, você precisa tocar nos irmãos, abraçar os irmãos, ter experiência missionária no campo missionário. Isto é insubstituível. Enquanto você não for para esse lugar, essa decisão vai ficar difícil. Você precisa disso. Tem gente que vem aqui para a sala, ou vem pela Novo Tempo, ou vem pela Rádio Novo Tempo, ou vem por vídeos. Eu aqui essa semana com uma irmã que se converteu vendo vídeos. Ela não tinha nenhuma igreja como a Sala 57 virtual, era vídeo. E ela tomou a decisão dela ouvindo os vídeos. Tem gente que toma a decisão ouvindo a Novo Tempo. Tem gente que aqui na sala sai prontinha para ser batizado lá na igreja. Mas você é diferente e tantas outras pessoas são diferentes. Você vai precisar da igreja local. Você vai precisar do convívio pessoal. Então, um conselho meu: vá à igreja. E uma outra coisa, você já recebeu uma série de estudo bíblico? Ainda não. O Não, que você acha da gente começar um estudo? Porque tô, tô de coração aberto, pastor. são duas coisas, Claudinha. O ambiente presencial, a fé desenvolvida no corpo de Cristo e o estudo aprofundado das Escrituras. Então, eu vou providenciar para que esse estudo, mesmo que virtual, aconteça com você. E você vai me prometer que tu vai picar a mula para a igreja. Tem um amigo da minha filha que ele é adventista, a minha filha de 18 anos. É, eles estudam juntos já desde novinhos, né? Ela era da escola adventista e ele continuou a amizade depois que terminou a escola, né? Na faculdade. E ele sempre guarda a sexta-feira, que ele vai para a igreja com a mãe e ele fica na sonoplastia da igreja, sabe? Uhum, E, e às vezes a minha filha está conversando com ele e eu falo assim: não vai guardar a cesta, não, irmão? Aí ele fala, ele me chama de mãe, sabe? uhum, E ele fala assim: tô guardando, mãe. Eu falo: sai do celular, cadê sua mãe? E eu falo para ele: leva minha filha para a igreja, né? Chama ela para ir com você. Aí ele fala: mãe, mas eu chamo, ela não vai. E eu sinto assim, o mesmo olhar que ela faz é o meu olhar. Quando alguém fala assim, vamos para a igreja, é aquele olhar da dúvida, de tipo, será que eu vou? Será que eu não tenho nada? Sabe aquele olhar perdido? É o mesmo olhar, pastor. Eu vejo no olhar dela o mesmo que o meu. Você sabe por quê, filha? Porque isso significa transição, significa abandono de uma vida para começar outra. É confortável para você estar aqui e ser abençoada pela mensagem. É confortável a gente ter essa conversa. Isso tudo é muito bom. Mas na hora que fica diante de você a ideia de que o próximo passo vai mudar tudo, então, obviamente, vem esse momento do tipo, se eu for, hein? Você você acha que é isso que está acontecendo com você? Eu não sou profeta, não, mas eu sou ser humano, viu, Claudinha? Não tem nada a ver com profeta, eu sou ser humano, Ai, sei como o ser humano funciona. Eu fui assim, eu tinha 18 anos de idade. Quando quem me discipulou, me desafiou para o batismo, para você que está aqui adorando conosco, está vendo essa reunião depois, a Claudinha já assiste a sala conosco há anos e ainda não foi batizada. Então ela está nesse movimento da decisão. Será que eu vou mesmo? Meu para o Deus do senhor céu. ter uma ideia, eu estou divorciada, vai fazer, acho que já fez 3 anos, e eu não tive mais ninguém na minha vida. Eu fico me guardando. Às vezes meus filhos falam assim: mãe, você não vai arrumar ninguém? Eu falo assim: não está na hora ainda de Deus. Eu tenho esse pensamento na minha cabeça. É Deus preparando você, porque se você arrumar um enrosco agora,
vai te atrapalhar na decisão da fé ainda, entende? Então, segura, que aí Deus vai mandar um servo de Deus, adventista, daqueles adventistas raiz, para poder ajudar a Claudinha a caminhar na É o que fé. eu falo, é tudo enrosco. Então, tem que tomar cuidado. Já saiu de um, tem que tomar É, cuidado. Como é que a coisa é? Então, você precisa ter coragem, mano. Peça ao Espírito Santo que você conhece, intrepidez para sair rasgando. Eu imagino Deus falou assim: Moisés, vai pelo mar. Ele disse: Não vou, não, senhor. O mar, o povo vai pegar a gente. Moisés, vai pelo mar. Não vou, não, senhor. O povo, os egípcios vão pegar a gente. Moisés, vai para o mar. Ele foi. Na hora que chegou para o mar, ele disse: E agora? Tu mandou eu vir para o mar? Toca o cajado no chão, Moisés. Aí Moisés, tum, o cara. Então é assim, filha. Enquanto você estiver olhando para o mar e dizendo assim, meu Deus, que coisa grande isso, hein? Como é que eu vou passar aí? Como é que eu vou ser Eu, Cláudia, adventista do sétimo dia. Como é que isso vai ser? Enquanto você estiver olhando para o mar, ele não abre. Agora põe o pé para tu ver. Vai lá, experimenta, entra na igreja, começa a frequentar, começa a cantar junto, começa a estudar lição, começa a sair para. Eu duvido, é muito rápido o processo. E junto com isso, a gente precisa aprofundar você no estudo da palavra. Ambiente você já tem aqui. Então, você precisa do ambiente presencial e do estudo da palavra. Nós vamos garantir isso, porque se não for eu que irei batizá-la, eu quero mostrar o seu batismo aqui na sala 57. tô junto. Ai, que delícia isso, irmãos. É uma pena. Quem não ama isso é doido, né, irmão? Isso É aqui doido, é doido. é bom demais isso. Eu tenho, então vamos combinar isso. Manda um oi para mim assim que a gente terminar, que a gente vai alinhar essa conversa que a gente teve aqui. Eu queria dizer para você que eu amo você, eu preciso de você para ser feliz. Você, Cláudia, Maria, é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe, viu? Amém, pastor. Eu amo o senhor também demais. Eu amo vocês. Eu acho que vocês aí fortalecem meu dia, minha semana. Eu não consigo mais não acordar. Eu posso estar morta de sono, cansada. Meu celular nem toca. Eu já abro a conversa lá, o Zoom, faltando minutos para 5. É assim com a maioria que tem sido abençoado por esse lugar aqui. A gente não consegue não vir aqui receber a unção do Espírito, nosso dia ser melhor. Nós aprendemos. Exato. E quanto custa isso, né? Sua internet da sua casa e deixar o Espírito Santo fazer você tocar o link. Pronto, é isso que custa. É isso mesmo. Bem, só diz para essa sua filha aceitar o convite do Sonoplast. Eu vou. Eu acho que a mãe dele participa da sala. Eu sempre esqueço o nome dela, mas o Luiz é um querido, assim. A gente ama ele demais. E às vezes ele faz umas trancinhas assim no cabelo, né? Que ele tem cabelo afro. Aí eu Aham. falo, irmão, sua mãe deixou você fazer isso? Aí ele fala, Ai, não, nem te conto, tia, minha mãe quase me matou. tá certo, tem que matar mesmo. Esses meninos tudo sem juízo, rapaz. Cada coisa que a gente está vendo hoje. Mas que idade ele tem? Tem 18. Ele é solteiro, é? Ele é solteiro, não namora também. E a Ele foi criado no Adventista, né? sua filha tem quantos anos? Tem 18 também. Tô achando que tá rolando um trem aí. Ela gosta dele demais, eles são muito amigos. Ele assim não faz nada sem falar com ela. Ela é uma menina de ouro, pastor. Ela é uma menina de ouro. Que legal, que legal. Vamos conhecer esse Luiz aí, hein, irmã? Ele tá fora da igreja? Não, tá dentro, né? Que ele é Não, sono... ele tá dentro. Ele vai com a mãe dele não dá moleza não. É isso aí, irmão. Eu gosto dessa mãe que pega firme os meninos. Tá certinho. Claudinha, que bom ter falado com você. Que seu dia seja uma bênção, tá bom? Amém, já foi. Minha semana vai ser maravilhosa, eu tenho certeza. Amém. Louvado seja Deus por isso, viu? Um grande dia na presença de Deus. Amém, pastor. Obrigada, viu? Não por isso. Até mais. Fica com Deus. É, Manda, amém. manda um oi para mim, tá? Pode deixar, vou mandar. Valeu. Fica com Deus. Amém. A Cláudia é uma dessas pessoas que
entraram aqui, não são adventistas, descobriram esse lugar aqui e junto conosco busca a unção diária do Espírito Santo. Claro que nós temos o desejo, a partir da maturação da Cláudia, de recebê-la como membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tenho fé em Deus que logo, logo nós vamos ter esta alegria. Para você que veio conosco até agora, um grande dia na presença de Deus, lugar aquecido pela presença do Senhor, né? Vou chamar aqui a Leila, a dona da pipoca. Bom dia, Leila, tudo bem? Tudo jóia, meu pastor. Você Tudo ótimo. acabou de receber os poderes para nossa pipoca. Tá, E vamos embora. antes de sair, eu peço que vocês orem pela minha esposa. Ela vai fazer um procedimento na quarta-feira que se chama bloqueio. Nós estamos muito preocupados. Surgiu uma inflamação no fígado dela, derivado de gordura no fígado e talvez essa lesão pode estar sendo provocada pelos remédios que ela toma para dor. E isto é um problema sério e a gente precisa ter muito cuidado com isso. Estamos bem preocupados, então orem por isso, para que Deus abra portas. A gente vai começar um tratamento com ozonioterapia. Fizemos a primeira aplicação, fomos à primeira consulta e vamos ver como Deus trabalha com isso, tá bom? No mais, Nós, Oi? moderadores, estamos com um relógio de oração, né? A cada 1 hora tem um moderador ali orando. E quem quiser se juntar a nós, só é falar que a gente acrescenta. Fechou. Leila, eu acho. Eu já orei? Não. Não? Então deixa eu orar, misericórdia. Pai bondoso, obrigado por tudo que vimos e ouvimos aqui, pela sala aquecida que nós tivemos. Batiza-nos com teu Espírito mais uma vez. Trabalha em nós durante todo o dia, por Jesus. Amém, amém e amém. Aí, Leirinha, vamos combinar assim, ó. Você pode jogar a pipoca, vamos abrir daqui a pouquinho. E na hora de contar o 3, você mesmo chama para você, conta até 3 e dá o finish da sala, tá bom? Ok. Gente, até mais, vocês fiquem com Deus. Até mais. Tchau, pastor. Deus abençoe. Tchau. Deus abençoe, pastor Wagner Com Almeida. Sempre alegria, benção. bom dia, Que Sará. Que alegria. Bom dia, bom dia, Sará. Maia. Bom dia, Cláudia. Nós te amamos, Cláudia. Cheiro, meu amor.